Pastor Piscite vai nos ministrar. E de manhã tivemos a pastora Tuane. Nós esperamos que ele faça tão bom quanto ela fez de manhã. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele poderosamente. Para nós é um privilégio, né, irmãos? Porque vocês acompanham eles aqui 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Eles passam o dia lá em casa. É tão bom essa amizade, é tão maravilhoso. E que Deus possa sempre nos unir assim, que seja um tempo maravilhoso. Eu fui no parque andar de bicicleta hoje com o Otávio, né, Otávio? Já encontramos uns crentes lá, que cumprimenta a gente. Se você passou por mim no parque, eu sem óculos, irmãos, eu só enxergo Jesus na minha frente, entendeu? Então muita gente falou, oi, oi, eu dava oi para todo mundo, até para os pitbull que estavam lá correndo atrás de nós, né, Otávio? Então, me perdoe, irmãos, porque sem óculos, eu sou mais ou menos sem a pastora, não sou nada. Obrigado. Deus abençoe. Pastor, que Deus use você poderosamente. Que seja mais um tempo de manifestar de Deus aqui, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Grande honra, uma grande honra compartilhar esse tempo com os irmãos. A gente já foi muito ministrado aqui, aprendemos tanto com vocês, que bênção. Sentir a presença do Senhor, esse amor próprio da presença da casa do nosso Pai. Me sinto abraçado, mas quero retribuir esse amor que vocês têm manifestado por nós, por nossa família. Uma alegria muito grande mesmo, sabem? É difícil falar assim porque você espremer teu coração em palavras, muitas vezes não é muito fácil. Eu até acho que sou um privilegiado, porque eu consigo fazer isso fácil com lágrimas. Meu coração se expõe muito facilmente. Mas eu queria mesmo deixar essa palavra para vocês. Muito obrigado. Vocês têm nossa gratidão por ter tratado a gente dessa forma, tá? Eu quero perguntar um negócio para vocês aqui. Quem que estava ontem à noite aqui? Pode levantar a mão, por favor? Glória a Deus, glória a Deus. A gente já se conhece, né? Contamos um pouquinho das nossas vergonhas, mas que o Senhor Jesus mudou a história. Eu quero fazer uma outra pergunta para eu poder discernir mais fácil. Quem não estava ontem aqui? Quem não estava ontem aqui? Eu quero dizer que é um prazer para mim conhecer vocês. Me chamo Rodrigo, mas ninguém me conhece pelo nome. Me chamam de Piscite. Meu apelido é Piscite. Pode me chamar assim, não tem problema. É feio pra caramba, mas se você me chamar de Rodrigo, provavelmente eu não vou responder. Pode me chamar de Piscite, tá? Somos irmãos em Cristo e eu quero compartilhar todo o meu coração uma palavra que Deus colocou e que eu possa servir vocês com muito amor, assim como eu me sinto abençoado por vocês, tá bom? Ezequiel 37, vamos ver. O Fabião falou que o cara é ligeiro ali. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Eu não vou falar a página, se vira aí, irmão. Ezequiel 37, do 1 e diante. A NVI que eu estou aqui. Com muita reverência, tá, irmão? Se você não está com a Bíblia, mas que você abra seu coração, tenho certeza que o Senhor vai falar com você. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em você, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E vocês terão vida, aleluia.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e esses ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aleluia, aleluia. Nesse mesmo espírito, nesta mesma reverência, com os teus olhos fechados e o seu coração muito aberto, vamos clamar que esse espírito sopre sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, com muito temor e muita reverência e um desejo enorme no nosso coração, nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando pelo teu agir na nossa vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe quais são os vales que nós temos enfrentado na nossa vida. Cada um aqui conhece, e o Senhor os conhece. O Senhor os trouxe à sua casa, para que nesse momento nós possamos clamar ao Senhor. Fala para Ele agora, nesse momento. Fala para Ele. Se prepare para receber o toque do Senhor sobre sua vida, falando para Ele o que você precisa, o que você deseja, e sendo legítimo aos olhos do Senhor, ao coração dEle, Ele realize, Ele te abençoe, Ele te faça um abençoador nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, de todo o nosso coração, com muita humildade, Senhor Deus, reconhecendo que não somos nada, não temos nada, mas somos seus, e o Senhor pode todas as coisas. Por favor, Espírito Santo, nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, e queremos entregar, Senhor Deus, todas as nossas fraquezas, confessar as nossas fraquezas, erros, pecados. Nós queremos, Senhor Deus, abaixar a guarda. Nós queremos, Senhor, dizer que verdadeiramente precisamos do Senhor. Por favor, Senhor, Espírito Santo, com toda a liberdade aqui, usa a minha vida, Senhor Deus, toca no coração desses homens e mulheres, teus filhos, e que o teu nome seja exaltado poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você concorda, amém, amém. Sabe, irmãos, diante de qualquer cenário de destruição, o nosso Deus é um Deus de conquistas, é um Deus que transforma todos os cenários, todas as necessidades, todas as cidades, todos os ambientes. Ele nos levanta para conquistar, Ele nos levanta para fortalecer, para que possamos nos mover, sem esquecer a quem servimos e a quem devemos gratidão, respeito, respostas. O Senhor dos exércitos, Ele deseja sim um exército excelente, que sirva com excelência. Você está disposto a reescrever o seu nome, realistar-se, ou alistar-se nesse exército nessa noite? Eu me lembro que por muito tempo na minha vida eu neguei essa resposta, e o Senhor nunca entraria chutando a porta da minha vida. É necessário um convite, e hoje é o dia para que nós possamos, que Ele vá mais fundo, mais profundo na nossa vida, no nosso coração,
Ezequiel nos ensina muitas coisas sobre nós. Quando fazemos essa comparação a respeito do vale, havia um vale, onde eu imagino aquele cenário de morte, sujeira, um depósito, aquilo que um dia foi e já não era mais. Mas Deus chega e deseja levantar naquele lugar que parecia destruição a qualquer olho humano, levantar um exército a partir daquele amontoado de ossos secos. Ele fez que um barulho acontecesse, e a palavra fala que os ossos foram se juntando, como o barulho de um chocalho, é o que o texto fala. As carnes foram se fazendo, as peles, os tendões, e de repente havia um exército colocado em pé. Mas a palavra fala que em determinado momento parecia um exército, mas ainda não tinha o Espírito Santo, ainda não havia o Espírito Santo. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, o sopro do Espírito Santo. E eu desejo profundamente, eu quero receber nessa noite um sopro do Espírito Santo. Eu preciso entender que a minha vida é movida pelo sopro do Espírito Santo, para que me empurre para a direção correta, e eu não me coloque sendo levado por qualquer vento, por qualquer influência, com qualquer moda, com qualquer informação. Principalmente nos tempos em que nós vivemos, irmãos, nós não podemos aceitar um evangelho que se molda à medida e à temperatura de que pessoas avaliam. A palavra é a mesma, o cumprimento da palavra precisa ser o mesmo até o final, e só aqueles que o fizerem desta forma, movidos pelo Espírito Santo, deterão a vitória que é compartilhada conosco pelo nosso Senhor Jesus. Esse texto descreve um cenário de grande destruição, mas que de fato mostrava como estava o povo de Deus. Como estava o povo de Deus, o Deus que é soberano para mudar todas as coisas. Não há situação que o Senhor não possa alterar em nossas vidas, amém, irmãos? Ontem um pouco testemunhava sobre as mudanças que o Senhor fez, porque todas as mudanças que eu quis fazer, nenhuma deu certo, porque poderia ter temporariamente uma aparência de correção, mas no futuro, bem próximo também, dava de cara com a parede, e o mundo zombando da minha vida, zombando das decisões e das atitudes que eu tinha tomado. Mas o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, olha para nós, olha para essa igreja hoje. Eu fico imaginando, nesse tempo de louvor, nesse tempo de adoração, como é linda essa igreja, essa manifestação de amor ao Senhor, essa adoração, essa expressão, essa declaração de amor, eu tenho certeza, antecede o derramar e o mover do Espírito. Se você crê nisso, meu irmão e minha irmã, nós juntos aqui, vamos providenciar esse ambiente para que o Senhor venha sobre nós, de uma maneira mais profunda, em nome de Jesus Cristo, porque basta uma palavra vinda do céu, um decreto, para que o morto passe a viver, para que as coisas que estavam sem forma, comecem a ter um contorno, um desenho. Nunca podemos nos esquecer, foi o Senhor que sonhou com você assim. Você consegue receber essa palavra e compreender o quanto o Pai te ama? O quanto o Pai te ama? Isso precisa espremer seu coração. O quanto você é especial, o quanto você é especial e carrega algo especial aí dentro. O quanto as pessoas precisam da manifestação do amor de Deus através da sua vida, e poder fazer como fez com Ezequiel, a partir de uma pessoa, uma palavra profética e uma transformação gigantesca.
quando Deus pergunta se isso pode tornar vida, muitas vezes nós não sabemos a resposta, e a nossa resposta, como Ezequiel, só o Senhor sabe, só o Senhor é quem sabe. Há muitas situações que parecem na nossa vida não haver solução. Quantos aqui, não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui concordam com essa afirmação? Situações da nossa vida que nós reconhecemos, não faço ideia como resolver esse problema. É isso que você pensou agora, irmão. Mas a boa notícia é que o Senhor não está indiferente ao teu problema, e Ele pode solucionar. À medida que nos aproximamos do Senhor, à medida que estamos dispostos a reconhecer os nossos erros e alinhar nossa posição, nos colocar num lugar onde a bênção está preparada para ser derramada sobre nós, porque eu não creio que o Pai nosso, aquele que está no céu, vai negar os seus filhos. O sonho dele, o desejo dele, é que tenhamos relacionamento de amor. Nós devemos amar Ele de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, e amar aquilo que Ele mais ama, que somos a nossa família, os outros, como a nós mesmos. Nós vivemos num tempo, nós vivemos numa época, nós vivemos onde o correto para o mundo é ser egoísta e amar a si próprio, a olhar para si próprio, se esquecendo de todas as coisas. Mas o que o Senhor quer da sua igreja é muito mais. Eu quero ser essa igreja, eu quero ser essa igreja com você, em nome de Jesus. A ordem de Deus nesse momento, profetiza. Fala para a pessoa que está do teu lado, profetiza. Se a tua vontade estiver alinhada com a vontade do Senhor, não vai ter nada, não vai ter inferno, não vai ter obstáculo que vai parar, que vai vencer, que vai impedir que as coisas aconteçam. Elas precisam acontecer. Em nome de Jesus Cristo, se está no coração do Pai. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, que quando comecei a minha célula, voltando um pouquinho sobre o assunto de ontem, quantas e quantas vezes, quando nós orávamos pelos irmãos da célula, uma oração que eu fazia questão de repetir, falei: Deus, por favor, coloca no nosso coração aquilo que está no seu, me faz amar aquilo que o Senhor ama, eu quero desejar aquilo que o Senhor deseja, porque não vai ter quem pare, não vai ter obstáculo, mas mesmo que eles existam, eu vou profetizar, eu vou me posicionar. Eu quero, Senhor, fazer a sua vontade. Situações que trazem desespero, desesperança, que sequer vemos uma saída. Mas eu creio que o Deus da nossa vida pode dar vida ao que está morto, se houver o sopro do Espírito Santo. A pergunta nesse momento é: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque se o seu relacionamento com o Espírito Santo está fraco, você vai fazer parte desse exército, mas vai ser um guerreiro fraco. Se você tem um relacionamento forte, ótimo com o Espírito Santo, assim você será um guerreiro, uma guerreira forte. Mais uma boa notícia: você pode estabelecer um novo relacionamento hoje, muito mais profundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, hoje você pode fazer. Todo ministério sem unção é pura pretensão. Frase do pastor Danilo Figueira, muito certa, muito correta, pontual. Muitas vezes nós queremos, mas na nossa força não vai acontecer. Só vai trazer desgaste, só vai trazer desespero, desesperança e desistência. Porém, dirigidos pelo Espírito Santo, intimidades, a palavra fala: enchei-vos do Espírito. Quando o Espírito Santo fala e eu não faço, eu abafo. A palavra nos ensina: não abafeis, não abafeis. Muitas vezes nós fazemos através das convicções que nós temos, que são naturais.
as nossas convicções. Ah, não, eu vou fazer assim, assim, assado. Quantas vezes, quanto tempo nós perdemos querendo resolver pelas nossas forças? Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor ordena, quando o Senhor decreta, e eu creio o Senhor liberando decretos a seu respeito essa noite, em nome de Jesus. A palavra nos ensina: peça, peça, bata, bata, insista, clame, clame, clame. Falavam aqui sobre os recados, sobre o encontro com Deus. Eu me lembro do meu encontro com Deus. Em determinado momento, nos apelos, eu não quero quebrar a surpresa das pessoas que vão fazer esse encontro com Deus, esse próximo, mas eu vou dar uma opinião, uma sugestão. Quando tinha os apelos, pastor Fábio, Ana, quando tinha os apelos, eu passava o rodo naqueles laranjinha. Eu ia de um em um, eu pegava na mão dos caras, falava: eu quero o que Deus tem para mim. E eu sou novo na fé, eu não tenho conhecimento sobre o caminho, e eu sei que pela imposição, eu vi que pela imposição de mãos, o Senhor vai me abençoar. Então me dá tua mão aqui, põe na minha cabeça, porque eu preciso estabelecer um relacionamento de proximidade. Eu não quero mais a distância, eu quero ser próximo do Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo permaneça em mim. Um comportamento, um relacionamento que zela, mas eu preciso mostrar para Ele todos os dias que eu o amo, e eu estou disposto a renovar essa aliança pelo resto da minha vida. Você está, em nome de Jesus Cristo. Isso precisa arder no nosso coração, isso precisa arder, até porque eu sei quem eu sou sem Jesus, eu me lembro bem quem eu sou sem o Espírito Santo trazendo suas palavras da minha boca. Eu lembro as coisas que saíam dela, eu lembro as coisas que estavam no meu coração, eu lembro as coisas que passavam pela minha cabeça. Mas diante daquele vale de ossos secos, uma palavra profética, um pedido, uma necessidade, um desespero: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. As palavras de Deus na nossa boca, elas precisam gerar bênção na vida das pessoas. Bênção, elas precisam gerar vida, crescimento, cura, restauração, regeneração. Quem precisa de tudo isso somos nós. Nós precisamos liberar essas palavras proféticas sobre a vida dos irmãos, e receber essas palavras proféticas, mas em união, entendendo qual é a fonte. Entendendo qual é a fonte, não importa a situação que o mundo esteja falando, aos olhos naturais, as promessas do Senhor vão se cumprir. E diante daquele vale de ossos secos, parecia que as promessas que Deus havia feito a Abraão haviam caído por terra. Aos olhos humanos, o povo de Deus jamais se reuniria. Aos olhos humanos, não temos força, não tinha força aquele amontoado de ossos. Mas através desse texto, Deus nos ensina como devemos nos posicionar. E o resumo, queridos, é o seguinte, e eu posso falar como foi a minha vida. A minha vida foi uma desgraça. Foi uma desgraça, até eu completar 35 anos. E no pior momento da minha vida, eu me encontrei com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E uma vez, um instante na presença do Senhor precisa mudar a história. Precisa ser assim. Exponha a Deus. Tem uma situação específica na sua vida que você precisa, exponha ao Senhor. Exponha o seu coração. Exponha as suas fraquezas. Como o homem da mão ressequida. Eu não sei aquilo que está seco, talvez na sua vida, no seu coração, nas suas lembranças, emoções, relacionamentos. Exponha ao Senhor. Um instante na presença dEle basta. Se o teu pedido for legítimo, se você estiver alinhado com o Senhor, então talvez a primeira oração deve ser: Pai, por favor, me coloca no centro da sua vontade. Me coloca no centro da sua vontade. Quero estar alinhado.
para que eu possa me posicionar e clamar aquilo que o Senhor deseja me dar, e eu quero receber para glorificar o teu nome através da minha vida, em nome de Jesus. Se isso acontece conosco, nós colocamos fogo nessa cidade, nós colocamos fogo nesse estado, porque o fogo, o sopro do Espírito Santo sobre nós, precisa ser um desejo tão profundo do nosso coração. Uma situação pode estar terrível, até Deus chegar, a mudança vai acontecer. Deus interessado em regenerar as nossas vidas, assim como fez no vale de ossos secos. Deus muda a nossa vida. Ele começou a mudar a minha vida, e eu sei que eu preciso mudar todos os dias, porque a nossa carne, irmãos, ela grita, mas o Espírito em nossa defesa milita, guerreia pelas nossas almas. Será que merecemos isso? Tenho certeza que não, mas ainda assim, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele estabelece um Consolador. Jesus Cristo pagou esse preço, nos deu esse presente, enviou o Consolador. Sabem, queridos, na minha conversão, no meu encontro com Deus, eu já estava aleluiado com tudo que eu estava vendo, mas aqueles 3 dias, eu costumo falar que a minha conversão, eu recebi alguns raios na minha cabeça, mas no meu encontro com Deus, aquele foi poderoso. Eu nunca mais tive coragem de acessar aquela página que eu acessava, nenhuma vez na minha vida. Satanás vai ter que engolir essa verdade. Eu nunca mais abri uma lata de cerveja, nunca mais, porque eu entendi o preço que foi pago naquela cruz. Eu me comprometi com aquele sangue que foi derramado por mim, e a manifestação da minha gratidão, eu entendo que é uma manifestação dessa adoração, essa declaração, adoração, viver para a glória do Senhor, viver entendendo que o Espírito Santo do Senhor está aqui, e eu posso dizer que Ele é o meu melhor amigo, o meu melhor amigo. Ele sabe das minhas dores, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas dores. Aquele dia que eu cheguei no culto lá na igreja, a primeira vez em Laranjeiras, em 2008, e sentei, pensando que eu estava sozinho, o amor do Senhor, o Espírito Santo me alcançou, Ele estava lá do meu lado. Eu lembro a experiência, a eletricidade que corria pelo meu corpo, a reação, eletricidade, eu tremia, aquilo gerou uma paixão, e essa paixão precisa ser nutrida todos os dias, eu preciso buscá-lo todos os dias, e assim o Senhor apesar de nossos defeitos, problemas, fraquezas, Ele nos capacita para que nós possamos falar. Não existe tentação maior do que a minha condição de dizer não. Foi muito tempo na escravidão, eu não quero mais, eu quero sim me relacionar com o Senhor, até o dia da volta do meu Senhor Jesus Cristo, e eu quero muito participar dessa festa. Eu desejo isso para a nossa família, eu desejo isso para a igreja de Cristo, eu desejo isso do fundo do coração, porque é vontade do Senhor que ninguém se perca, mas pelas nossas forças nós não vamos em lugar nenhum. Eu tentei muito, mas eu entendi, com esse texto e com a vida em que eu percebo Deus transformando o vale de ossos secos em um exército vivo, em vida, morte em vida, eu aprendo que diante de um problema, eu não posso me prostrar, me submeter ao cenário, eu devo me submeter a Deus. Seria muito melhor para Ezequiel ter uma visão agradável,
diante de um vale, diante de um oceano, diante de um rio, de uma cachoeira, seria bacana. Só que Deus não mascara as coisas. Deus não mascara. Muitas vezes nós mascaramos as coisas e queremos dizer que está em ordem aquilo que não está em ordem, aquilo que não segue uma ordem estabelecida pelo Senhor. Muitas vezes nós queremos acreditar que coisas desagradáveis têm determinado valor. Se aos olhos do Senhor, e a palavra nos ensina o que é bom e o que é ruim, o que é bênção e o que é maldição, se aos olhos do Senhor há um parâmetro, é nele que eu preciso ir. Eu preciso ver as coisas como Deus vê. Diante daquele vale, diante do desafio, filho, abra a boca e declare sobre essa enfermidade, declare sobre essa dificuldade financeira, declare sobre essa situação familiar, seja com cônjuge, seja com filhos, seja com ascendentes, pais. Hoje é um dia para que a gente possa pensar e falar assim: como que eu estou lutando? Como que eu estou me posicionando diante das dificuldades? Eu tenho me submetido a essas dificuldades? Ou eu vou travar uma verdadeira batalha, mas armado com as armas que o Espírito Santo me mostra? Em nome de Jesus Cristo, que diante dessa situação que Deus está mostrando para cada um aqui, e eu percebo nos seus rostos, que existem sim situações que precisam ser encaradas de uma forma, que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria, e que o posicionamento e a aproximação do Senhor aos planos que Deus tem sobre a tua vida, te dê autoridade para vencer, e que todas elas, em nome de Jesus Cristo, uma a uma, vão se solucionar, sendo o desejo do teu coração, mas legítimo aos olhos do Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu não acredito que o Senhor, que é tão bom, a palavra nos ensina: se meu filho pede algo, eu não vou dar nada ruim para ele, tanto mais Ele que é perfeito, vai negar o seu Espírito Santo a trazer a direção e um posicionamento que nós não sabemos, por nossa conta não sabemos, mas em nome de Jesus não vamos nos conformar, e nós vamos profetizar, e nós vamos declarar, e os vales de ossos secos da sua vida, em nome de Jesus, Deus vai gerar vida em nome de Jesus, creia nisso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus muda uma realidade contrária. Diante da visão de Ezequiel, Deus dá uma ordem: voltem a viver. Talvez você já viveu um tempo de intimidade com Deus, e tinham palavras proféticas sobre a sua vida, e que você, pelas circunstâncias, pelas necessidades, talvez dificuldades que você passou, financeiras, seja lá o que for, mas eu creio, Deus está falando aqui hoje, sobre os sonhos que Deus tem sobre sua vida. Voltem a viver, em nome de Jesus Cristo, voltem a viver em nome de Jesus, que ressuscitem esses sonhos, por um propósito agradável ao coração do Senhor, que deixe de ser um cemitério, um vale de ossos secos, deixe de ser um cemitério, e se transforme em um exército, porque eu posso declarar para cada um de vocês aqui, e vocês vão concordar comigo, há muito trabalho aí fora. Nós precisamos deixar que os cemitérios sejam transformados em exército verdadeiro, para o serviço, para que nós possamos com disposição cumprir a vontade do Senhor, viva para a glória de Deus, cumpra os planos dEle, com uma obediência irrestrita. O Senhor está conosco. O que precisa reviver na sua vida?
hoje é um tempo em que nós podemos nos voltar a Ele de todo o nosso coração, com muita humildade, pedir perdão a Ele, realinhar algumas coisas e acelerar. Para acabar, meus irmãos, uma convicção que eu creio esta igreja tem, porque essa igreja é cheia. Só o Espírito Santo pode nos conduzir ao propósito de Deus. Você crê nisso? Que o Espírito Santo de Deus pode colocar você, recolocar você, pode usar você, impor a mão sobre a enfermidade, e essa enfermidade se dissipar em nome de Jesus. Espírito de falência ser repreendido, e em nome de Jesus Cristo, uma restauração acontecer. Nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo, mas estabelecer um relacionamento profundo. Sabe, meus irmãos, estava vendo no meu Facebook lá, eu tenho 5.000 amigos, 5.000, mas amigos verdadeiros. Se eu procurar ali, eu sou muito abençoado por Deus, eu tenho facilidade de fazer amigos verdadeiros, mas não tem 5.000 lá não. Eu estou falando de amizade profunda, sincera, não superficial. Nós vivemos numa geração que está acostumado em que o superficial é o que basta. Nós não podemos ser essa igreja, nós não podemos ser esse povo. Nós temos que ser profundos naquilo que nós nos envolvemos, intensos naquilo que nós nos envolvemos. Eu falava com a minha esposa ontem sobre o tempo que nós passamos junto aqui. Uma das coisas que aconteceu, uma das marcas que eu louvo a Deus por Ele ter colocado na minha vida, foi eu me tornei um cara intenso para as coisas boas, para conhecimento da palavra e viver a palavra do Senhor, cumprir as ordens do Senhor, ser obediente à palavra do Senhor, não querer mandar inventar nada, mas simplesmente com humildade dizer, é por aqui, então é por aqui, e custe o que custar, é por aqui. Eu era intenso também, quando vivia no mundo, mas para as coisas erradas. Como que eu não vou ser intenso para fazer a vontade do Pai? Como que eu não vou ser intenso? Como que eu vou ser um cara meia boca? Eu não pegava esse microfone se fosse assim. Não vale a pena. Superficialidade não vale a pena. Seja sincero naquilo que você faz, mas faça as coisas corretas aos olhos de Deus. Você nunca será envergonhado. Você nunca será envergonhado em precisar se esconder sobre situações, porque se você defende a verdade e a justiça, segundo o padrão do céu, você não tem porquê. Quantas vezes eu tive que me esconder na minha vida? Queridos, até a minha conversão, quando meu pai faleceu em 1997, eu tinha um problema gravíssimo, e eu até hoje eu não sei qual é o sintoma, porque eu não tive coragem de ir a médico algum, mas eu não tinha coragem de dar bom dia para qualquer um de vocês, muito menos se vocês estivessem reunidos como estão aqui. Quando eu andava na rua em Laranjeiras, nós somos de uma cidade muito pequena, 30.000 habitantes, quando eu andava na rua em Laranjeiras, e eu via algum conhecido subindo, eu atravessava, porque eu tinha vergonha. Esse é o papel que Satanás exerce sobre nós, de acusação. Eu não sei do que eu tinha vergonha, mas eu quase morria de vergonha, sobre coisas que eu sequer respondi bom dia. Então, Satanás queria me encolher, queria acabar comigo, mas o sopro do Espírito Santo, me fez entender que eu não preciso ser covarde. Eu não preciso ser covarde. Eu preciso ter um pensamento que, se eu sou devedor de algo, eu preciso cumprir os meus compromissos. Automaticamente eu olho de cabeça erguida. Quantas e quantas vezes eu me senti envergonhado, quantas e quantas vezes eu tive motivo para ser envergonhado, mas isso foi até conhecer Jesus, até aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo traz a cura.
Eu comento aqui com vocês sobre uma enfermidade que eu tinha, que eu não sei dizer se ela era emocional, mental, eu não sei dizer, espiritual, eu não sei dizer, mas eu sei que quando me posicionei, me aproximei do Senhor, Ele arrancou, Ele tomou para si, e eu creio no seu coração, e colocou no meu. Ele deve ter pensado assim: Psite, eu vou colocar no coração, no teu coração, vou fazer você amar pregar o Evangelho. Talvez esses sonhos o Senhor já vem nutrindo sobre tua vida há muitos anos. Nada pode parar, nada, o inimigo não pode frustrar, não vai frustrar. Mas hoje, que nós possamos nos realinhar. Quando falamos de propósitos, falamos de finalidade. Deus nos chamou para um fim determinado. Ele tem um plano. A palavra fala em 1 Coríntios que Ele vai derramar seu Espírito e vai derramar seus dons e vai usar da maneira que lhe agrada. No começo da minha conversão, eu lembro uma vez eu tive um sonho. E naquele sonho chegavam 3 homens, eu não sei porque me lembro disso agora, mas que seja para a glória de Deus e que isso torne vida hoje. Mas eram 3 senhores que chegavam para mim, e eles tinham um problema nos olhos, e naquele momento eles chegaram, os 3 de bengala. Eu orei pelos 3, eu profetizei sobre eles, eu não sabia nem orar. E lembro que Deus curou aqueles 3 caras. E o impressionante, pastor, naquela cena, estávamos nós 4, e tinha um cachorrinho, vocês sabem como a minha esposa gosta de pet, mas tinha um cachorrinho que tinha um problema no pelo, ele tinha um problema no pelo muito sério, sabe? E quando nós oramos, aqueles homens saíram sem os óculos e sem as suas bengalas, e o cachorrinho saiu peludo. Eu não sei porque o Senhor me lembra, mas eu creio, queridos, Ele quer trazer a vida. Ele quer trazer vida para sonhos que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu quero incentivar você a se jogar na presença do Senhor hoje. Que reavive esse amor que você tem, que talvez estava escondido no teu coração, ao Deus Criador de todas as coisas, que sonhou com você na barriga da sua mãe, preparou esse dia, sonhou com esse dia que nós estaríamos aqui, que eu louvo a Deus, eu gosto de falar isso, eu gosto de comemorar isso, porque nós estamos aqui. Eu creio que um dia Deus sonhou com esse momento, e o mundo fez de tudo para que nós não estivéssemos aqui, mas com as nossas simplicidades, com as nossas fraquezas, pelos caminhos que nós fizemos 400 quilômetros para estar aqui, mas eu não tenho dúvida, foi Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui. Deus está sobre todas as coisas. A palavra fala no texto, começa assim, a mão do Senhor estava sobre mim, a mão do Senhor estava sobre mim, ou seja, eu estou abaixo da mão do Senhor. Talvez se alguma circunstância te fez sair de perto dessa mão, hoje é o dia para você correr para debaixo da mão do Senhor. Deixa Ele te tocar, pela imposição das mãos, que haja algo sobrenatural, alcance do toque do Senhor, porque o pecado faz separação. A Bíblia nos ensina, Isaías 59, 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida, ela está sim procurando os seus ouvidos não estão fechados, Ele está assim querendo ouvir os nossos pedidos, o nosso clamor, as nossas súplicas, o nosso desejo. Os nossos pecados é quem faz separação, e isso estabelece que nós precisamos viver em santidade. Quando eu me arrependo,
dos meus pecados. E eu estabeleço um posicionamento. Eu terei sim uma vida santa, namoros santos. Eu terei sim uma postura de santidade. Quando eu tiro o pecado da minha vida, eu abro espaço para que o Espírito Santo venha, inunde, transborde e transborde, de uma maneira, meus irmãos, que as pessoas que estiverem ao seu redor serão tocados pelo Espírito Santo, que a partir da sua vida vai fluir. Deixa fluir o Espírito Santo, deixa ele transbordar. Tira o que não pertence ao Senhor, abra espaço, apresente ao Senhor vasilhas vazias, para que o Senhor derrame o seu azeite, transborde a igreja, e essa igreja transborde por toda essa região, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo transbordou, todo um cenário através de um homem foi transformado. Um vale de ossos secos se transformou num grande exército. Deus pode mudar cenários desastrosos, mas Ele te convida, profetize. Queridos, no primeiro momento, eu quero convidar vocês que num espírito profundo de adoração, nós possamos manifestar nossa gratidão e orar ao Senhor, e que essa declaração do nosso amor, reconhecendo que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, eu entendo que esse momento antecede um derramar do Espírito dentro desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu creio de coração, na verdade, meus irmãos, só depende de nós. Eu quero incentivar você, eu quero pedir para os meninos do louvor, eu quero convidar você a ficar em pé.